Tu passaste quanto tempo fora aqui da Paraíba, amigo? 13 anos. Em quais países? Um Conta número pra bom, gente. gosto desse Foram 6, um número bom. Pra ele, pra alguma parte da nação. 6 anos, uma boa parte da nação, vale salientar. Quase 50%, né? Tá rachado, tá rachado. Esse é uma resenha da porra. Foram 6 anos em Londres, né? Aí 4 anos em Angola e 3 anos em Portugal agora durante o doutorado. O tempo todo estudando nesses países? Estudando, trabalhando, me movimentando, conhecendo sobre o mundo, né? Porque tem uma frase do Pablo Neruda, um poeta chileno, que diz que o mundo é grande demais pra gente nascer e morrer no mesmo lugar. Então, sempre acreditei que amo a Paraíba, amo João Pessoa, sou carioca de nascimento, mas eu moro aqui desde a adolescência e sempre percebi esse potencial de que sempre tinha coisas a mais pra gente fazer fora daqui. E aí, assim que terminamos nosso curso de comunicação, botei a mochila nas costas e fui conhecer o mundo. E isso me ajuda demais até hoje em tudo que eu faço, esses projetos todos, porque o que acaba acontecendo é que todos esses elementos eu trago para a minha consultoria, eu trago para a sala de aula, trouxe no meu livro, nos próximos que estão vindo, que já estão em produção. Enfim, muita coisa que eu gosto de poder compartilhar um pouco do que eu aprendi, porque eu acho que é mais do que justo, né? A gente não vem aqui para ficar acumulando, pelo contrário, é para estar compartilhando. João Gabriel. Eu gosto de ouvir essas experiências de quem mora fora e tentar entender um pouco o que é que você vê de diferenças no nosso local aqui, nossa terrinha, né? O que é que você acha que dá pra gente aproveitar do que você conheceu lá fora, pra trazer pra cá? E o que é que a gente pode levar daqui pra fora? João, assim, um ponto que me preocupa muito, principalmente ultimamente, é que as pessoas têm falado muito sobre a Paraíba estar num boom de desenvolvimento. E aí uma coisa que me incomoda é que é uma questão muito emocional e não um olhar técnico. Porque quando a gente para olhar economicamente o impacto da Paraíba no PIB e tal, a gente vê que os dados não demonstram essa pujança toda. Né? Por exemplo, se a gente juntar a economia do Rio Grande do Norte com a da Paraíba, não dá o PIB de Pernambuco. Então, isso é um fato. Óbvio que a gente está tendo reflexões, alguns movimentos de mercado bastante interessantes, no sentido do turismo, por exemplo, o mercado imobiliário que voltou a se aquecer muito, ainda é muito atrativo para quem vem de outras praças para cá. Estava vendo dados recentes aí, por exemplo, que as 10 praças mais caras de imóveis do Brasil, João Pessoa não figura nisso ainda. Então, que é muito bom. Sim. Então, existe um grande potencial. E o que acaba acontecendo é que a Paraíba acaba atraindo muita gente para cá, vendo essas oportunidades. E isso é muito legal, porque dos 25 países que eu tive a oportunidade de conhecer, inúmeras cidades pelo mundo, eu não troco João Pessoa por nenhum lugar. Porque a gente tem uma qualidade de vida incrível, a gente ainda tem uma cidade muito calma em relação a muitos lugares, a gente tem uma educação muito favorável, você ainda consegue criar os seus filhos aqui com qualidade. Então, eu percebo que isso é muito bom para a gente. Então, por exemplo, você está na Europa. Hoje a Europa está num momento muito difícil econômico, sim, porque estão andando de lado, a retração é muito grande, o custo da Europa é muito alto. Então, por exemplo, eu estava em Portugal lá durante o doutorado, quando estourou a crise da Ucrânia. Então, imediatamente subiu muito os preços. De tudo, né? De tudo. E aí, na Europa, as pessoas não estão acostumadas. O que a gente tem esse jogo de cintura, de aguentar esses impactos, que a gente cresceu e vive nessa oscilação constante. Então, assim, dizer que é bom morar em São Paulo, em alguns pontos, sim. É bom morar no Rio de Janeiro e outras grandes cidades do país, sim. Mas eu não trocaria João Pessoa hoje por nenhum lugar. Então, vejo que, como todo lugar, João Pessoa tem muitas coisas boas, pontos de melhoria, e que, nessa média, João Pessoa ainda é um lugar maravilhoso para se viver. Isso é um fato para mim. E viver, por exemplo, em Portugal, o que é que você observa? Muitas vezes assim, o pessoal está dizendo assim, está tendo um verdadeiro boom de brasileiros lá, né? Diz, não, Portugal é maravilhoso para se viver, muita oportunidade, e muitos brasileiros até voltando agora, recentemente. Fala pra gente essa experiência sua lá em Portugal. O que acaba acontecendo, sabe, Henrique, que as pessoas, elas ficam nessa coisa de reclamar do Brasil, que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, não sei o quê. Mas quando a gente vai para a prática mesmo, quando eu saí do Brasil em 2003 e comecei esse movimento de ter tido a oportunidade de conhecer outros lugares, né? O que eu já percebia
Por exemplo, eu peguei um momento em Londres que foi um momento onde tinha mais brasileiros lá. Portugal agora tem sido muito falado das pessoas, não, que eu quero morar em Portugal, qualidade de vida. Sim, por exemplo, Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. Então, óbvio, uma pessoa que de repente passou um trauma aqui de violência, uma pessoa que está em certos locais do Brasil, que são muito violentos, obviamente, ele vai para Portugal e sente esse impacto. Mas o problema é que a economia portuguesa ela é muito retraída em relação ao resto da Europa. Então, o salário mínimo em Portugal é muito baixo em relação, por exemplo, à Espanha, que é vizinho, à Alemanha, à França, enfim. Então, hoje, vive-se muito mais apertado em Portugal do que no Brasil. Então, dizer assim, não, porque eu vou morar em Portugal porque é melhor do que morar no Brasil. Cuidado. Cuidado porque o que acaba acontecendo é que as pessoas ficam escutando ou lendo notícias que muitas vezes elas precisam aprofundar um pouco mais. E elas precisam entender como é que é a qualidade de vida, como é que é a moradia. Porque aqui é uma coisa, a gente está apertado, mas a gente consegue morar na nossa casa. Não precisa dividir casa com ninguém. E não é fácil. Imagina nós três aqui, cada um num quarto, tendo que dividir nossa vida, porque precisa economizar dinheiro do aluguel. Porque você vai pagar 1.500 euros no aluguel, por exemplo, numa casa relativamente pequena, em Lisboa, hoje na Grande Lisboa, 1.500, você multiplicando aí por 6, é impossível você levar dinheiro do Brasil para você se manter lá e ganhar esses 1.500 euros lá, onde o salário mínimo lá nesse momento deve estar em torno de 800 euros, não é fácil. E aí? Como é que você vai sustentar isso? Fora moradia, fora transporte, fora os seus gastos. Saúde também, que é muito caro. Então você precisa pagar lá a saúde, por mais que é subsidiado, é pouquinho, mas você tem que pagar. Escola lá, por exemplo, a qualidade do ensino lá é muito boa, mas a maioria das escolas lá são públicas. E tem muito mais greve do que no Brasil. Muito mais paralisação do que no Brasil. E ninguém imagina isso. Interessante. Mas a qualidade do ensino lá é muito boa. A criança, a partir do 6º ano, já tem 2 línguas no dia a dia do ensino. Quais são as línguas? Você escolhe. O inglês é obrigatório, mas você pode estudar alemão, pode estudar espanhol, pode estudar francês. Em geral, eles estudam muito inglês e francês. Tem uma relação muito grande de Portugal, principalmente na época da ditadura e tal, dos portugueses irem morar na França, por exemplo, na Suíça, na Bélgica. Então, acaba que eles se focaram muito na língua francesa. Então, é muito comum um português falar fluentemente francês e inglês.